Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a política de isenções fiscais do governo do Estado. Deputado, no dia 5 de outubro, o governo assinou mais 14 decretos de isenções fiscais. Eu vou ler aqui para o senhor quais foram os setores beneficiados. Distribuição atacadista, alimentos e bebidas, beleza e cosméticos. A minha pergunta é o seguinte: nesse momento tão difícil de crise, qual foi o critério para conceder esse tipo de benefício? E mais uma pergunta já para o senhor emendar. Decreto é a forma correta de fazer esse tipo de política? Bom, vamos lá. Nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Tributação. O doutor Jorge representou nessa audiência pública o Tribunal de Contas, esteve presente a Secretaria de Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, CODIM, Ministério Público, uma audiência pública bastante grande. Primeiro, uma questão política. Se o Estado está quebrado, isto é, vai virar 2016 e para 2017, devendo a fornecedores, funcionários, etc., em torno de 10 bilhões de reais, e tem uma proposta orçamentária deficitária, isto é, a receita é menor que a despesa, em 15,3 bilhões de reais, não se justifica, sob o ponto de vista político e técnico, você dar qualquer incentivo fiscal. E ainda mais 14 incentivos fiscais por decretos que você lê e não consegue entender. Por isso fizemos a audiência pública. Os 14 decretos foram tecnicamente justificados e todo o histórico dos mesmos estariam dentro dos processos administrativos que embasaram a concessão. Ora, mas esses processos administrativos não cumpriram o que manda o artigo 37 da Constituição, da publicidade aos mesmos. Ninguém viu o teor, ninguém viu os fundamentos. E mesmo que tenha os fundamentos mais nobres possíveis, não era o momento. E no meu entendimento, decreto não é a forma correta de se dar benefício fiscal nem incentivo. Teria que ser por lei. Por isso, já apresentei, já tem algum tempo, um projeto de lei tirando esse poder do Executivo, tirando esse artigo 3º de uma lei 4123 que dá esse permissivo. Não é um 4123? 4321. 4321, eu inverti a centena. 4321, que dá esse permissivo. O projeto já foi à pauta, recebeu 5 emendas e voltará. E ainda mais, quando o governador Pezão adoeceu e assumiu o governador Dornelles, ele veio aqui numa reunião do Colégio dos Líderes e disse que queriam sugestões do parlamento para ver como é que minorava a crise. E uma sugestão que eu dei foi que aprovasse um projeto que eu tinha na casa, junto com o deputado Dauari, para suspender as isenções por 4 anos, para arrumar a casa, criar metodologia, verificar os fundamentos da crise, etc, etc. E essa proposta foi bem aceita no momento? Não, ele concordou não que fosse com 4, que fosse 2 anos. O presidente da casa botou o projeto em pauta, recebeu 50 emendas e até hoje não retornou. Tudo indica que retornará semana que vem. Então, há necessidade, para você arrumar a casa, de parar com isso, né? Não estou falando nem em rever os já dados. Primeiro parar, arrumar a casa, o tribunal fazer todas as auditorias, aperfeiçoar, criar metodologia, etc, etc. Porque senão nada mais faz, nada fica sendo feito de positivo e fica se alimentando a crise. Agora, eu queria entender, talvez o Jorge possa explicar melhor, como é que a gente sabe que um benefício ou uma isenção, lá na frente, vai ser positiva para o Estado, para o governo, para a sociedade? Como é que a gente faz esse balanço? Pois é, a informação nesse caso é fundamental. A primeira é, que no caso seria de responsabilidade da Secretaria de Fazenda,
é estimar o impacto financeiro, o impacto que aquele benefício vai causar. Ou seja, o quanto que o Estado está deixando de arrecadar por conta daquela lei. Ou seja, a lei ou Mas eles têm estimativas? Não tem? Não tem. Esse estudo de impacto previsto na LRF, veja, a estimativa que eles têm aí é do DUB, é uma estimativa geral. Sim, eu tenho um número sobre esses 14 decretos que o governo estima que eles vão garantir 270 milhões por ano na arrecadação e gerar 6 mil empregos. De onde eles tiraram esses números? Veja, aí tá. Isso está nos processos, está no processo e estão sendo auditados, né? Nos processos, assim, quando se diz que vão gerar, quantos milhões que está aí? 270 milhões por ano. 270 milhões. Um dos argumentos que se usa, olha, essas empresas elas vão fechar se eu não conceder esse incentivo, essas empresas. Então, eu vou conceder os incentivos para essas empresas, e elas são grandes, e elas vão continuar pagando o ICMS, que no total dá aí uns 400 milhões. Né? E vão continuar empregando as pessoas. Justo. Mas esse argumento é dado pela empresa. Se eu quero um benefício, eu alego que eu vou fechar. E eu ganho o benefício. Isso tem que estar melhor fundamentado, não só no argumento. Outra coisa, se essas empresas tiverem o benefício, será que outras não irão fechar? Esse estudo que está no processo, ele tem que mostrar que, de fato, as empresas estão em maus lençóis, ou seja, onde é que está o balanço das empresas? Lógico. O balanço das empresas, a redução do número de vendas, a concorrência desleal de algum outro mercado, o mercado chinês, o mercado de outro estado, enfim. Essa demonstração ela tem que ser cabal, ela não pode ser uma alegação. Entendeu? Ela existe? Nós estamos auditando. De pronto eu posso afirmar que não da maneira como nós gostaríamos. Tá? Existe o processo, existe a carta de intenções, o protocolo de intenções, existe alguma verificação, mas ela tem que ser suficiente. Isso a gente vai chegar ao final do auditoria, a gente vai chegar numa conclusão e outra, né? Ela tem que ser suficiente para justificar você abrir mão daquele valor. Né? E justificar que haveria sim um impacto social, que seria o fechamento da fábrica. Não basta que isso seja aventado. Isso tem que ser comprovado e a gente tem que verificar então no processo que da forma como a contabilidade da empresa está mostrando os prejuízos seguidos em função dessas variáveis, o benefício fiscal vai ser suficiente, porque às vezes ele nem seria o principal motivo. Seria um problema de gargalo de logística, seria outro problema associado. Tem tantas variáveis econômicas que quando o governo, sem o devido estudo, começa a tornar mais complexo um sistema que já é complexo ao extremo, a tendência é que isso só piore a situação como um todo. Mas tem uma outra questão, Fernanda, que eu acho grave. Imagine duas empresas que já estão aqui. Uma tem um benefício fiscal e paga uma alíquota de 2%. E outra não tem benefício fiscal e paga uma alíquota de 12% do ICMS sobre o produto que ela fabrica. Imagine que sejam dois produtos distintos. Aí o governo, né, visto que o ICMS está em queda, manda para casa um projeto de lei para aumentar geral a alíquota do ICMS. Então, aumenta mais um ponto percentual. Quem estava pagando 2 vai pagar 3. Aí você vai dizer, mas 3, é 50% de 2, mas é 1%. Aquele que já está pagando 12, vai pagar 13. Mais ainda. Mas 13 não é 50%, é menos de 10%. É verdade. Mas aquele já paga uma fortuna. E aquele 1% pode ser o ponto de desequilíbrio para fechar essa aqui. Então, na verdade, quanto mais você aumenta a carga tributária, mais você penaliza aquele que não tem um incentivo fiscal. Claro. Está aí o volume de empresas, principalmente do comércio, que tem fechado. E na ponta final, porque não há esse controle, o produto aumenta. E essa conta é paga pelo consumidor
porque também cai a arrecadação do ICMS, o serviço que ele recebe é pior e paga mais pelo produto. Eu tenho um exemplo. Eu levei aqui uns 3 anos, Jorge, para conseguir botar o filtro solar na cesta básica. É uma senhora redução de ICMS. Né? 3 anos, por causa do câncer de pele. Tivemos programa aqui com médicos dermatologistas, com associação, etc, etc. Até que consegui. Felicidade. Aí, durante um tempo, eu andei pegando o preço dos mesmos produtos na farmácia. Não caiu R$1. É verdade. A resposta dizia assim, não, que é o estoque antigo, mas depois de 2 anos ainda era estoque antigo. Continua. E até hoje continua a subir. E foi para a cesta básica. Bom, e aí? E qual é a explicação? Qual a explicação? É que quem ganha o incentivo não diminui o preço final do produto. Aumenta a sua margem de lucro. Muito preço ao mercado. Ou seja, o governo faz uma política que no final não beneficia a sociedade. O consumidor. Muitos benefícios são criticados por causa disso, por nós, inclusive. Porque ele é dado para quem consome, nesse caso. Ele é dado para quem consome. Então, o controle tem que ser maior ainda. Porque aí teria que se avaliar se o valor de mercado está sendo deduzido, que foi o que o deputado fez e comprovou que não. Entendeu? É muito difícil. Esse controle é muito difícil. Na audiência pública da Comissão de Tributação, o senhor fez uma cobrança por transparência, né? Transparência na Secretaria de Fazenda, no governo, em todos esses processos que estão sendo concedidos os benefícios. Isso tem a ver com essa questão que a gente está falando aqui, da gente não ver, no final das contas, como é que esse benefício chega à população? Porque, veja só, aqui na abertura do nosso programa, eu falei de indicadores, né? Se a inflação é crescente, é que os preços dos produtos não estão diminuindo. Se o PIB está recessivo, está em queda, a economia não está crescendo. E se a economia não está crescendo, está gerando desemprego e está diminuindo a renda. Tudo isso que eu estou dizendo é a mais pura verdade. Então, cadê a política de incentivo do Estado do Rio de Janeiro e do país? Como é que isso deu certo? No meu entendimento, não deu. Essa guerra fiscal tem sido predatória. E quem diz isso não sou só eu, é o Supremo Tribunal Federal, que já por diversas vezes se manifestou que a guerra fiscal é predatória e não pode ter. Agora, tem incentivo não só por decreto, por lei. Tem incentivo que deriva do CONFAZ. O que é CONFAZ? Conselho dos Secretários de Fazenda, de todo o Brasil, que editam convênios. Isto é uma aberração jurídica, porque eu conheço os poderes constituídos, é o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, né, os tribunais, as defensorias, são os poderes constituídos. Né? Onde que Conselho de Secretário de Fazenda é poder para definir convênios que definem alíquotas, margem de valor agregado, etc, etc. Mas isso acontece no Brasil cotidianamente. Ainda tem incentivos derivados de decretos da União, como é o REPETRO, que é para a indústria naval, a indústria de petróleo e gás, principalmente, para importar sem cobrar o imposto, que os estados regulamentam. Então, você tem aí, hoje no Brasil, e aqui no estado do Rio principalmente, 4 formas de incentivo. Lei, decreto, convênio com FAZ e REPETRO. REPETRO, em 2014, fez com que a gente abrisse mão, segundo dados do Tribunal de Contas, de mais de 3 bilhões de reais. E o Comperj, que foi uma dessas regiões que recebeu incentivo, está paralisado. Né? A indústria naval, ladeira abaixo. Como é que ficamos? Deputado Jorge, obrigada pela presença aqui, mas principalmente pelas explicações desse assunto que é tão complexo e difícil da gente conversar, mas, enfim, obrigada pelas explicações. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.